vamos dividir aqui a explicação em três partes. Primeiro, das configurações da variável, apresentação da função. Segundo, a edição da solicitação no dia a dia. E a terceira, a operação diária com as listas, né? De atendimento. Então, pode ser bem objetivo aqui. Em primeiro lugar, é a função, né? A função que a gente tinha apresentado lá na reunião, que ela possui aqui essas variáveis, né? Ativo, tipo, estratégia, impacto, risco, complexidade e vaidade, né? Ela divide aqui o eixo técnico, então, esse ativo e o tipo, o eixo institucional aqui, essa parte aqui do estratégico, impacto e risco, né? Essa complexidade aqui é uma penalidade que tem uma função por custo e esforço, né, associado. E a PEI é uma ponderação que tem uma função devido à idade da solicitação. As mais antigas recebem uma pontuação maior para não ficarem perdidos, né? Então, tem os grupos de pontuação para cada tipo, né, na variável. E eu fiz algumas mudanças nessa função de complexidade, que eu adicionei um fator gama aqui para ponderar ela, que ela estava com peso muito grande. Então, aqui eu consegui reduzir um pouco o impacto dela na função. E o PEISM também eu fiz um ajuste no modelo. Aí ele também deu um resultado mais normalizado dentro da função, né? Então, antes tem um fator aqui, lambda, que é para ponderar todo o peso dele também. Esses fatores, lambda aqui da PEISM, esse gama da complexidade, são editáveis lá no código. E aqui ela tem esse half-life, é a meia-vida da OS. Né? No caso, eu estou adotando como 45 dias. Mas ela também é editável. Lá no sistema a gente vai poder editar para fazer os ajustes que entendemos necessários com o uso, né? Então, aqui, a parte de configuração, vou apresentar primeiro aqui essa edição dos parâmetros da função. Configurações, parâmetros de tempo. Então, aqui o lambda eu apresentei na função, né, em relação à variável de tempo, né, a meia-vida, que é aquele outlier, e o gama da penalização. Eu deixei mais essas variáveis aqui da função para a edição, para não ficar muita coisa, ficar muito complexo também da gente gerenciar. Mas a gente pode personalizar mais, colocar outros indicadores, outros fatores para a edição, como esses coeficientes aqui, 0,4, 0,2, né? Então, aqui é possível a gente testar, colocar e testando uns parâmetros. Ele gera uns valores aleatórios das variáveis, aqui para 500 itens, e vai te dar o peso, né, de cada parâmetro com esses novos fatores. É claro que aqui, esses fatores, eles vão influenciar só no PEI
e na penalização, essa parte, né? É, os outros fatores, eles são com aqueles indicadores fixos, né? Então aqui está mostrando, ó, no eixo técnico, por exemplo, ele está com peso médio de 0,18. O estratégico, o eixo institucional, quer dizer, que é a soma estratégico, impacto e risco, ele está com 0,3, né? Aproximadamente 0,29. Aqui é um valor médio, né? Só uma estimativa. O PEG, ele pode chegar aqui, ó, até 0,44, ou seja, tem um peso grande. Se eu quisesse reduzir aqui o impacto dele na função, ó, 0,4, eu simulo, eu não salvei, eu estou simulando, 0,22. Né? E aqui a penalização, né? Também posso, se eu quisesse aumentar aqui a contribuição da penalização, fazer uma simulação, ó, 0,15. Então isso aqui a gente vai ajustando também. Essa parte aqui é relacionado à operação diária. Que está aqui nessa tela, eu vou já pela tela, ela seria para a última parte, né? Daqueles tempos do que são os serviços que se classificam como quick wins, né? Por exemplo, que é aquele UP. Então eu coloquei aqui 0,5 horas, a M 1,5, a G 2,5 e a GG 4,5. Isso é editado. Isso aqui não influencia na função em si, ela é mais para a operação diária da lista. Eu vou retornar isso na última parte. Então vamos lá, como é que funciona a configuração dos parâmetros? Como vocês viram, são muitos parâmetros aqui, e a gente precisa de uns valores pré-definidos para cadastrar isso diariamente, porque senão se ficar uma coisa muito complexa da gente gerenciar, mexer, a gente não vai utilizar, né? Então, o que eu fiz? Eu associei as variáveis ao ambiente, à sala, né? Ou ao tipo de serviço. Aqui no caso, eu estou na edição de salas, editando a sala 5 no bloco C. Então, quais foram as variáveis que eu associei aqui à sala? Foi o N ativo e o N impacto. Sabe que é o N ativo, que é uma variável do eixo técnico, e o N impacto, que é uma variável do eixo institucional. O N ativo ele vai estar associado aqui à sala de aula, sala de iniciativas, né? Então, você vê que ele tem relação com o ambiente. Por isso eu associei à sala. E o N impacto fala em relação ao impacto, né? Se é usuário de uma sala, grupos grandes, áreas sem circulação, então você vê que tem associação com o ambiente. Por isso eu associei aqui à sala. Então, cada sala nós podemos editar, personalizar, por exemplo. Isso aqui é subestação, né? Data center, RU, bomba d'água, aí ela teria aqui uma outra classificação. O impacto, por exemplo, na totalidade, né, do campo, se fosse a bomba, por exemplo, né, de água. Então, cada um é personalizado, por sabe. E os demais itens, eles são associados ao tipo de serviço, né? Deixa eu abrir aqui. Então, área, serviço, vou pegar um exemplo aqui. Ar-condicionado. Então, o tipo de serviço. E aqui, para cada serviço desses, eu faço uma classificação. Então, tá aqui, ó, todas as demais variáveis, elas são associadas aqui. Então, você vê que a relação da urgência, né, o emitido, ele está mais relacionado ao tipo de serviço, né? Se é pequenos reparos, se é um equipamento parado prejudicando a atividade física, por exemplo, um ar-condicionado.
não está ligado, ele prejudica a atividade fim aqui, né, da instituição. Em relação à estratégica, ele tem um impacto direto, porque sem o ar-condicionado pode ficar até sem aula, né? E o risco legal eu coloquei aqui embaixo. O custo, ele é um fator estimado de 0 a 10, né? Quanto pode custar ali a execução desse serviço, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, 2 de 10, né? Que não teria um custo tão alto para resolver esse problema. Isso aqui são todas parâmetros médios, estimativas, né? Só para a gente ter um norte. Todos esses valores, eles, em cada solicitação, eles são editáveis. Porque é só para quando eu abrir a solicitação, ele vai vir com parâmetros pré-definidos. E eu, para cada solicitação, eu vou poder avaliar direitinho a demanda e fazer os ajustes. Né? Então, o esforço é também um variável de 0 a 10, que está associado ao nível de esforço para atendimento daquele serviço. E aqui o tempo estimado, né, aquilo que eu falei, ele é editável lá, que é o PMGGG. Né? A P são as picuinhas, eu adotei lá 0,5 horas, padrão, eu adotei o celular nas configurações, que eu já mudei para 1,5. Esse texto aqui eu vou até alterar depois, porque é um texto só para dar uma ideia, mas os parâmetros são editáveis no sistema. Né? Então, eu vou dizer que a resolução desse problema, em média, ele vai ser uma atividade rápida. Né? Então, esses são os parâmetros de configuração.